Olá, Tudo Lovers, como é que vocês estão? Vai começar agora mais um episódio aqui do nosso podcast, onde a gente fala um pouco de tudo, tá? A intenção é enaltecer o convidado. E a convidada de hoje, ela precisa ser enaltecida. Espera que eu vou pegar bem a minha colinha, porque hoje a gente vai falar com Sara Moraes. A Sara, ela descomplica a regularização de imóveis, é a promessa dela. Ela é presidente da Comissão Notarial Registral, diretora da Comissão Nacional de Regularização Fundiária Urbana. É isso aí que ela falou. São comissões muito grandes. E secretária-geral da CJOAM ABMA. Conselho Estadual da Jovem Advocacia da OAB Maranhão. Conselho Estadual. Gente, a pessoa que é leiga, é por isso que eu recebo tanta gente importante para agregar conhecimento ao meu dia a dia. Sara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu espero de verdade que eu saia daqui entendendo um pouquinho sobre direito. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra estar inaugurando, porque hoje é a inauguração, né, do podcast. Exatamente, é o pod número 1. Olha só. Você se sinta lisonjeada, viu? Não, com certeza. E assim como eu também me sinto lisonjeado. Mas me fala aí, há quanto tempo você atua nessa área do direito? Há quanto tempo o bichinho te picou aí do direito? Então, eu sou formada há 2 anos, né? Estou na advocacia há 2 anos. Inclusive, fiz 2 anos semana passada, dia 7 de outubro. Meus parabéns. Obrigada. E formei em 2020. Aí eu era seletista. Trabalhava em um cartório CLT, decidi sair para empreender na advocacia. Que incrível. E sou advogada há 2 anos. O direito imobiliário, inclusive, ele veio por conta dessa minha experiência no cartório. Porque eu comecei a trabalhar no cartório, eu estava no 6º período da faculdade. E aí comecei o estágio lá, fui me apaixonando, porque antes eu queria concurso. Eu entrei na faculdade tendo certeza que eu queria concurso. Como todo mundo começa. Como todo mundo começa, né? Todo mundo direito... A faculdade não... Na verdade, a faculdade de Direito, ela não incentiva você a ser advogado. Ela incentiva pro concurso. Olha que curioso. A gente não vê falar quase da advocacia. A gente quase não tem acesso ao OAB, aos serviços que a OAB oferece. Verdade. Então, todo mundo fica muito ali na bolha de concurso público. Por que você acha que eles indicam mais o concurso? Você acha que a galera gosta dessa questão ainda da estabilidade financeira? Isso enche os olhos? Com certeza. Bastante. Porque, na verdade, é uma cultura, acredito que brasileira, né? O Brasil é muito do concurso público, é muito da estabilidade, de você ali ter um cargo fixo, de você ter um salário fixo, saber a hora que você vai chegar, a hora que você vai sair, pra ter aquela segurança, né? Acho que desde quando a gente é pequena, a gente ouve isso da nossa mãe. Minha mãe falava muito isso. Perfeito. É uma crença instalada já, né? Desde muito cedo. Com certeza. E na faculdade de Direito, então, como o Direito ele é um curso muito estático, a gente meio que não enxerga a advocacia como um empreendedorismo, com o ato de empreender. Perfeito. Sendo que... Assim como é em outros países, né? Não é, por exemplo, nos Estados Unidos, há um incentivo maior, né? Por empreendedorismo, a criança já desde pequenininho, o pai ensina que você vai ter seu próprio negócio, não é assim? Exatamente, exatamente. E aqui a gente não tem isso. Não tem incentivo, né? Não tem. E aí na faculdade a gente também não vê, então poucas pessoas realmente têm interesse em advogar. Até porque a gente ouve também que a advocacia está saturada. Não sei se você já ouviu isso. Já ouvi isso. Mas muita gente fala que a advocacia está saturada, mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Verdade. Então, lá no Maranhão a gente tem 25 mil. A gente tá com 25 mil números advogados. Altíssimos. Então, é muita gente. Realmente está saturado. E diante desse cenário tão saturado, né, de profissionais, o que você viu, ou melhor, deixa eu reformular, quando que você percebeu que você gostaria de entrar para o direito imobiliário? Então, eu não tinha ideia disso. Sim. Como eu falei pra você no início, eu iniciei a faculdade sabendo o que eu queria já, porque eu sempre fui muito planejada. Eu sempre... Qual é o teu signo? Eu sou ariana. Olha aí. Áries. Eu sempre fui muito planejada. Porque arianos dizem que arianos são líderes natos, né? Verdade. Então, é o primeiro signo do zodíaco. Então, eu sempre soube assim, o que eu queria fazer, onde eu iria chegar, e eu nunca me limitei. Sim. E aí, quando eu decidi fazer direito... Falei, tá, eu vou fazer direito. Só que a minha família não tinha condições para pagar a faculdade para mim. Então, como muitas famílias, né? Exatamente. Então, aí eu comecei a fazer cursinho, né, pro vestibular, para estudar pro vestibular. E aí, eu consegui uma bolsa de 100% em uma das melhores faculdades do Maranhão, que é a UNDB. Aí comecei a estudar lá.
E aí eu falei, então eu quero concurso público, quero ser defensora pública. Olha, E aí já comecei a me planejar para isso, me preparar para isso. incrível. Aí a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, ela tinha um seletivo na época de 6 em 6 meses para estagiar. Aí eu falei, e era a partir do 5º período. Sim. Aí eu falei, não, então eu vou iniciar os estudos para o concurso aqui a partir do 1º período. No 5º período, eu vou fazer o seletivo, vou estagiar na Defensoria por 2 anos, é o tempo que eu já tô ali quase no final da faculdade e vou começar a fazer as provas. Toda programadinha Todo, já, né? assim, tudo planejado já. E com a certeza que esse seria o meu caminho. Perfeito. E aí, chegou no 5º período. Então, o que eu nunca quis estagiar em escritório de advocacia, nunca procurei. Estagiar em outro órgão público, nunca fui. Porque eu sempre quis isso. Tipo assim, tava muito focada nisso. E aí, quando chegou no 5º período, chegou lá o dia da prova, eu ia fazer a prova, e eu fiquei doente. Não pude fazer a prova. E aí? Como que faz? Ai, Planejamento no que não deu tá certo. Vendo isso? Como que acontece? E aí, né? Como que se sai? Aí caramba, como é que... Não vou poder fazer a prova, vou ter que esperar 6 meses, mais 6 meses, que a próxima prova só daqui a 6 meses. E aí eu já comecei a me cobrar. Eu falei, eu já tô atrasada na frente dos meus... com relação aos meus amigos, porque todo mundo da minha sala já estagiava, já tinha experiência em escritório, no MP, em outros órgãos, e eu nunca tinha estagiado. Eu era uma das únicas, assim, das poucas que não tinha estagiado em nenhum outro órgão público ou em nenhum escritório de advocacia. Tem uma frase que diz que o foco, ele é mais importante que a velocidade. É mais ou menos o que aconteceu com você. Então você viu todo mundo ali naquela velocidade, mas sim, mas o teu foco te levou onde você tá hoje, né? Exatamente. Porque aí, quando isso não dando certo, eu pensei que a minha vida tinha acabado, né? Eu falei, meu Deus do céu, pronto, destruí a minha vida aqui. Eu te entendo. Aí apareceu a oportunidade de estagiar no cartório. Certo. Eu nem sabia o que era cartório. Não sabia mesmo, assim, de verdade. Mas aí eu falei, não, eu vou... Você achou que era um lugar de cartomante. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Aí comecei a pesquisar no Google. Aí eu falei, não, eu vou, fico lá 6 meses, que é o tempo da outra prova. Aí a outra prova vai vir, eu faço e saio de lá. No cartório você era CLT? Não, aí eu comecei como estagiária. Ah, como estagiária, Isso, como estagiária. Porque, desculpa, aquele que vai entrevistando e vai cortando, porque eu quero conhecer. Lógico, tem que perguntar. Mas assim, o cartório, quem trabalha em cartório hoje, ele é CLT ou ele é concursado? Ou tem os dois? Tem os dois. O dono do cartório, que isso é até meio pejorativo de falar o dono, mas é como se fosse pra todo mundo entender. O dono do cartório, a pessoa que é responsável pelo cartório, ele é o concursado, ele é o único concursado. Verdade. Todos os outros são contratados por ele. Que incrível. O cartório é como se ele fosse uma empresa. Uma empresa que é gerida pelo titular, que é o tabelião ou o registrador, e aí ele contrata as outras pessoas, e ele que faz tudo, entendeu? Tô chocado. Jurava tudo que passa era por ele. tudo concursado. Não, e o tabelião e registrador, ele é muito mais um gestor do que um profissional do direito, sabe? Porque ele é como se o cartório fosse uma empresa, ele vai gerir tudo aquilo ali, entendeu? Tudo, desde o papel da impressora até os atos, até todos os funcionários contratados, demissão, tudo é ele. Tudo, os impostos, tudo passa por ele, ele que define tudo. E como que esse cara chega nessa posição de ser o gestor do cartório? Concurso. Aí ele faz o concurso. Mas ele vai subindo de cargo ou ele já entra no concurso? Não, já entra no concurso para ser titular ou registrador. Porque o concurso de cartório, ele é bem diferente, assim, de todos os concursos. Inclusive, depois quando eu voltar lá, eu vou até falar isso, que depois que eu comecei a me conhecer, eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante. Total. Gente, concurso não é pra mim de jeito nenhum. Porque eu sou empreendedora, eu tenho uma veia muito empreendedora. Então, pra mim, rotina, ter o horário pra sair, pra chegar, não bater iria ponto. te trazer esse resultado que você tem hoje. Não, jamais. Realmente, essa questão do autoconhecimento é fundamental, né? Fundamental. Por isso que essa questão da Maria vai com as outras não tá com nada, viu, gente? Ela não tá com nada. Exatamente. Né? E hoje é um dos assuntos mais falados e comentados e pautados, essa questão justamente do autoconhecimento, do empoderamento feminino, né? Mas vamos voltar, que depois eu quero entrar nesse assunto com você. Vamos voltar pra tua história. E aí você entrou pra ser estagiária lá. Isso, eu entrei pra ser estagiária. Aí eu fui conhecendo o funcionamento, né, do cartório. Só que assim, eu sabia que eu não ia ficar lá há muito tempo, não era o meu objetivo. Sabia que era só um degrau, Era só ali enquanto era um tempo para eu ganhar ali e alcançar, né, o que eu queria realmente, que era estagiar na defensoria. Só que
Humilde, como diz o Bruno. Muito humilde ela. Só que assim, eu sempre tive comigo que não importa o que eu esteja fazendo, eu sempre vou dar o meu melhor. Perfeito. Eu sempre vou fazer da melhor maneira possível. Por mais que aquele não seja o lugar que eu gostaria de estar. Porque não era, eu não queria estar lá. Mas se foi aquela oportunidade, foi o lugar que abriu as portas pra mim, então do dia que eu entrasse lá até o dia que eu saísse, eu ia ser a melhor profissional que passou por lá, apaixonada, fazendo tudo. Sim. Porque naquele momento era a minha missão, era aquilo, sim, entendeu? Profissionais de alta performance são assim, né? Não importa se você está vendendo água no farol ou se você vai para uma reunião entre grandes empresários, você quer entregar o seu tudo. Exatamente. Né? E eu fiz isso do primeiro dia até o último dia que eu saí de lá. Muito legal. E aí, com isso, eu fui crescendo dentro do cartório. Foi se destacando, eu fui as me pessoas destacando. percebiam a sua diferença. Exatamente. Os meus chefes, eles gostavam muito das atitudes que eu tinha. Porque, assim, eu inclusive, eu até falo isso pra minha estagiária. Que não é porque você... Ela tem uma estagiária, sim, gente. Desculpa, o meu sonho é ter um estagiário aqui. Vai falar pra ele assim, me sirva. Eu até falo pra ela que, assim... ela está estagiária, ela não vai ser estagiária pra sempre. Muito legal. Então você incentiva ela a crescer. Com certeza. E desde já se comportar como advogada, porque é o que ela vai ser. Agora, ela está numa fase que é um aprendizado até ela chegar no objetivo dela. Mas não é porque ela não é advogada que ela não vai se portar como advogada. Porque não é o fato dela ganhar uma carteira, que tem muita gente que acha isso, não, a partir de hoje, eu ganhar minha carteira aqui, minha vermelhinha, pronto, vai chover cliente na minha mesa, vai virar, a minha conta vai ter R$1 milhão na minha conta. Não. Não faça a iludida, né? Não vai, porque não é mágica. Não é mágica. A carteira, ela não é um cartão de crédito, entende? Sim, claro. Então, eu sempre era estagiária, mas eu sempre agi como funcionária. Eu sempre peguei responsabilidades pra mim. Eu sempre ia lá, procurava aprender. Ninguém queria ir pro atendimento, nenhum estagiário queria ir pro atendimento. E eu queria estar lá no atendimento. Eu queria porque me desafiava. Sim. Atender, tipo... Não sei se você já foi em algum cartório. Já foi, né? Sim. Todo mundo tem que passar pelo cartório. Foi, né? Todo mundo tem que passar pelo cartório. A gente não gosta muito de cartório, não. É cada fila. Mas tem que passar. E você vai lá no cartório, você quer resolver seu problema. Exato. Entendeu? Você chega lá, vai fazer uma pergunta, vai pedir um serviço, você quer que aquele funcionário resolva o seu problema. Então, os estagiários, eles ficavam meio com medo, né? Porque a pessoa vai no cartório, ela não vai legal, ela não vai sorrindo, ela já vai brava, já vai ali, cartório é burocrático, cartório é só pra cobrar. Funcionário público ou funcionário de órgão público, é o caso do cartório, né? Não Sim. trabalha, não gosta de trabalhar, não gosta de trabalhar, vai estar aqui, né? Exato, só vai atrapalhar a vida, não sei o quê. Então... E aí você resolvia a vida da galera lá, então? Eu adorava. E no atendimento eu aprendi muito. Imagina. Nossa, eu aprendi muito, assim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu desenvolvi muito. E fiz muitas amizades, eu fiz muito network por estar no atendimento. Imagino. Então, eu gostava muito disso. E aí, com isso eu fui me destacando. E ao invés dos 6 meses, né, eu fiquei lá 3 anos. Verdade. Caramba. E aí, foi quando eu iniciei na defensoria. Depois de 6 meses, cumpri minha promessa, fiz a prova. Passei, fui chamada. E aí, fiquei intercalando. Cartório, defensoria de manhã, cartório à tarde, faculdade à noite. E fiquei assim durante 6 meses. Que aí foi quando o meu chefe no cartório me chamou e perguntou se eu não queria ser contratada, que ele precisava de mim lá o dia todo. E aí foi quando eu aceitei, e aí foi ali que assim, minha vida mudou totalmente de rota, sabe? Onde eu tinha já ali um caminho traçado, que eu queria concurso, queria defensoria. Ali eu decidi que não era aquilo mais que eu queria, mas sim... Você diria que ali já nasceu uma empreendedora? Pois é, eu ainda não sabia ali, porque aí foi quando... Inconscientemente, talvez, né? Mas ainda não consciente. Porque foi quando eu decidi mudar de área do concurso. Eu falei, não, eu não vou mais fazer concurso pra defensoria, eu vou fazer pra cartório. Aí, por isso que eu falei que eu ia voltar nisso, porque por mais que o titular do cartório ele seja concursado, mas ele é muito mais empreendedor do que concursado. Porque ele não tem limite de ganho, não tem teto, como todos os concursos, todos os outros no concurso do Brasil tem limite. Você ganha o teto do STF, que é 30 mil. Tá. Você pode ser juiz, você pode ser promotor delegado, você vai ganhar no máximo 30 mil. Eu lembro disso, já fui concurseiro. Pois é. No cartório, não. O titular não tem limite. Ele é comissionado pelos serviços do cartório? Não, é isso, ele recebe a renda do cartório toda. Ele só faz um repasse pro Tribunal de Justiça, isso vai variar. Quando que vai ter entrevista pra ser o dono do cartório? Que agora eu vou querer ser dono do cartório.
Não sabia disso, que incrível isso. Mesmo ele sendo concursado, ele não tem teto Não tem teto. salarial. Não, ele recebe a renda do cartório. Quando você diz a renda do cartório, você quer dizer o quê? O que o cartório arrecada. Se o cartório arrecadou 1 milhão, 1 milhão é dele, lógico, aí vem. Ele precisa fazer um repasse pro tribunal. Isso, imagina. Porque tem... A depender do estado, né? Tem alguns valores que precisam ser repassados para manutenção do TJ, manutenção da defensoria, MP. E aí ele tem que repassar fora os impostos, né? Que são pagos. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, 55% da renda é repassada pro Tribunal de Justiça. Tá. No Maranhão também é mais de 50%. Então, por exemplo, se o cartório arrecada 1 milhão, ele vai ficar ali de renda para ele uns 500 mil. Ah, Entendeu? Pô, eu não ia Pouco, querer. né? É pouco. Eu já ia pedir demissão Não, no outro mês, assim, já. Certeza que eu não ia querer Isso. uma renda dessa. Mas pouca. isso também os cartórios que arrecadam bem, né? Porque também tem cartórios deficitários. Tem cartórios que não chega nem a 30 mil no mês, entendeu? E aí tem que pagar funcionário, tem várias coisas. É. Então, E quando fica deficitário, o que acontece? Quem paga? Aí, esse salário? aqui em São Paulo tem um incentivo. Tem um valor que esses repasses que é feito pro tribunal, aí o tribunal tira uma parte para ir para que é uma Pra renda mínima. eventuais Isso, para completar a renda mínima emergências, desses cartórios que não tá. conseguem chegar até lá, entendeu? Entendi. No Maranhão a gente não tem. Então, se o cartório é deficitário, ele tem que fazer Sai um do malabarismo bolso dele ali Verdade. para dar um jeito de pagar Gente. pelo menos os funcionários e fazer uma boa gestão. Então é bem Uau, difícil. Que curioso. Então, tal que nos interiores do Maranhão, poucos cartórios são com titulares, a maioria é interino. O que é o interino? É a pessoa que é designada pelo tribunal, o tribunal escolhe uma pessoa para ficar responsável por aquele cartório até o concursado assumir de fato. Entendi. Só que como não vale a pena, porque uma pessoa vai passar um tempão estudando para concurso, não vai pegar um cartório deficitário, né? Não vale Claro a pena. que não, né? Não vale a pena. Porque, olha, concurseiro é duro, viu? Nossa, é uma Concurseiro é bicho guerra. duro. Concurso é uma guerra. É. Você sabe, você estudou pra concurso, Eu é uma sei. guerra, é solitário, é difícil. A gente não tem tutu pra nada. Não enquanto tem, tá estudando, pois né? é. Você tá é investindo difícil, tempo pra um dia ter dinheiro. não é isso? Exatamente, em uma promessa futura. Então, É isso aí. e concurso de cartório, então, é uma guerra, porque se concurso em si já demora, o de cartório demora muito. Verdade. Ó, Quanto tempo sai? O último lá do Maranhão que a gente teve, ele iniciou em 2016 e terminou em 2020. 4 anos. Todo o processo. Todo o processo. Até chamar até provas e tal. Então, de 4 em 4 anos, assim. É, se for digamos pensar, que né? sim. Mas não existe uma regra, né? Não existe. Aqui em São Paulo roda bem. Legal. São Paulo é um dos melhores estados para fazer concurso de verdade. cartório, porque é muito organizado, não tem muitas anulações, não tem muitas ações contra. Então é bem organizado aqui. Roda bem, assim, eu acho que termina em um Uma ano, dica- 2 anos. Uma Sim. dica pra quem tá estudando pra concurso. Quando Esteja de olho. Quando você até perguntou se eu já defini se eu queria ser empreendedora, eu ainda não sabia, né? Então eu tinha mudado. Eu falei, não, então eu vou estudar para concurso de cartório. Sei. Porque o cartório é diferente, né? A rotina é mais um gestor do que um profissional do direito. E um dos estados que eu queria fazer era aqui. Inclusive, eu achava que eu ia conhecer São Paulo, porque eu sempre quis muito conhecer São Paulo. São Paulo é a nossa Nova York brasileira, né? É onde tudo acontece, tudo sai daqui. Sim, sim. Há quanto tempo que você... Aliás, vamos lá. Quando você conheceu São Paulo? Em que ano? Ano passado. Jura? Gostou? Essa foi a segunda vez que eu vi. Sim, gostei muito, gostei bom. demais. E quando Seja eu sempre vim... bem-vindo à nossa terrinha da garoa. Obrigada. Quando eu vim no ano passado, foi também para palestrar no Congresso Nacional de Regularização Fundiária. Então, eu queria entrar nesse... Como que você foi chamada para ser palestrante? Como foi a sua experiência? Como que foi? Então, 2 perguntas, vamos lá. Sim. Como que surgiu o convite para você virar palestrante, né? E quais são os temas que você mais aborda nas suas palestras? Então, em 2020, quando eu decidi sair do cartório, eu decidi advogar, né? E aí, a minha família, como eu já falei pra você, minha família é super humilde, não tinha muitas condições, eu não tenho ninguém da área dos direitos na minha família. Foi pioneira, então? Fui a primeira. Hoje eu tenho o meu primo que ele se formou no início do ano. Oh, já puxou a fila, né? Foi. Já puxou a fila. É assim mesmo. Eu fui a primeira. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou começar a prospectar os clientes? Eu não tinha nenhum cliente, tinha 0 clientes. E eu não tinha nome, não tinha network, não tinha nada, não conhecia nada. Eu, assim, comecei do absoluto 0. E aí foi quando eu comecei a pensar e falei, não, eu tenho que criar estratégias
para que esses clientes me vejam e que eles saibam que eu tenho um problema que eu posso resolver, que eles têm um problema que eu posso resolver. Aí você já vem empreendedora total nesse momento. Sim. Porque uma pessoa que está na zona de conforto ou na mediocridade, ou seja, né, naquela média que quer ser um advogado medíocre, assim como outras profissões, não pensa fora da caixa, Não né? pensa. Então você já pensou em como chamar a atenção, o marketing ali para agregar clientes e Exatamente, isso, porque eu sabia que o cliente ele não ia bater na minha porta. tal. Aham. Ele não ia chegar e dizer, você é advogada, tô precisando, quero te contratar. Não, não é Na assim porta que só a acontece. galera que vende pão, né? E leite. Exatamente, ovo, o cara E do ovo, ovo. não é? Emprego não cai do céu, não né? cai. Então, aí eu pensei, eu vou pro Instagram, né? Eu falei, não, eu tenho um Sua celular. estratégia inicial foi o Foi o Instagram. Instagram. Eu tenho um celular, eu tenho aqui uma rede social, que é bem Aham. democrática. Muita gente está produzindo conteúdo, eu vou parar de consumir tanto conteúdo e vou começar a produzir também. Uau. Olha, E uma aí? coisa que eu demorei anos pra descobrir, você já veio assim, ninguém te falou. Não, ninguém me falou. Uma mente empreendedora, uma mente brilhante, né? E aí, mas assim, eu comecei de uma maneira muito amadora, sabe? Aham. Muito intuitiva, muito assim, no feeling mesmo. Aí decidi fazer uma identidade visual. Eu falei, não, eu preciso de uma identidade visual Tá. para que as pessoas consigam me identificar. Aham. E na advocacia isso é importante. Então, fiz uma identidade visual, postei no Instagram e falei pra todo mundo que a partir daquele momento o meu Instagram ele ia ser profissional, não ia ser mais pessoal. pessoal. Então, eu transformei o meu perfil pessoal no perfil profissional. Interessante. E aí, comecei a postar conteúdos, né? Eu mesma ia lá no Canva, não sei se você sabe o que é aplicativo, Conheço, conhece esse opa. aplicativo, A né? gente que é do digital, a gente conhece Pois Canvas. é. Aí fui lá, baixei o Canva, assinei e comecei eu Aham. mesma a fazer as minhas artes. Sim. Aí comecei a colocar lá alguns conteúdos que eu achava que seria importante. Uhum. E comecei a produzir stories também. Documentava toda a minha rotina. Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Sim. O famoso storyteller, né? Exatamente. Contar ali uma novelinha. Isso. Funciona muito bem, né? Funcionou muito bem pra você? Muito bem. É. Funciona muito bem. Sim. E aí, só que aí eu não tinha cliente, então eu não tinha o que mostrar muito, assim, o que mostrar. Sim, entendi. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me capacitar. Uhum. Falei, não, então já que eu tenho muito tempo livre, porque eu não tenho cliente ainda, eu não tenho trabalho, Uhum. e eu tinha saído do cartório, né? Porque Sim. eu saí do cartório pra advogar. Pra isso, né? Pra isso. Uhum. Então, eu comecei a documentar os cursos que eu fazia. Peraí, deixa eu entender uma coisa aqui. Você saiu do cartório sem ter recebido nenhum convite, uma proposta pra se Sim. unir a um grupo de advogados? Tipo assim, vem aqui pro nosso escritório, vem fazer... Você saiu assim no escuro. Saí no Com escuro. a cara, a coragem Com a e cara a fé, coragem né? E a fé. Muito De bem. que ia dar certo. Muito, Todo mas, mundo assim, me chamando de muito- louca, muito todo mundo legal, me chamando cara, de isso. louca. Fala, minhas amigas, Sara, pelo amor de Deus, todo mundo quer ter um emprego fixo. Tu já tá em um lugar muito bom, ganha um salário razoável Sim. bom. Então, por que tu vai sair em um local que tu gosta de Claro. trabalhar lá, tu já sabe tudo. Uhum. E era exatamente por isso, porque assim, eu não tinha mais pra onde ir Perfeito. lá, entendeu? Eu Você já queria crescer, né? eu queria Já crescer. tinha dado ali o tempo. Exatamente. Eu sabia que eu podia mais, entendeu? Então, eu falei, não, isso não dá pra mim mais. Eu sei que eu posso mais. Sim. E o Foi compromisso que eu... difícil tomar essa decisão? Nossa, foi bem difícil, porque era um emprego fixo, que eu tinha um Sim. salário fixo. Sim. E, E aí você que não eu tem apoio de ninguém, né? gostava. Eu não tinha apoio de ninguém, não tinha um cliente, não tinha nada, não tinha escritório pra mim, não tinha nada. Não tinha nada. Ninguém apoia a loucura. Desculpa, É. né? Só a gente entende as Só nossas a gente loucuras, não é? entende. Aí eu falei, não, mas era algo que tava no meu coração, entendeu? Eu sabia Sim. que eu podia mais. E eu sempre quis, né, crescer o meu nome e o meu sobrenome. Eu falei, Uau. assim, eu quero criar... Por isso que eu não quis ir pra Humilde. nenhum... Humilde. Humilde. Por isso que eu não quis ir pra nenhum escritório, entendeu? Porque Sei. eu podia ter colocado currículo. Eu nem fui atrás. Nunca fui atrás de ir pra outro escritório. Não, eu não queria. Eu queria fazer o meu. Uhum. Por mais que eu estivesse sozinha, não tivesse nenhum cliente, mas as Você coisas... Eu acredita sabia na- que as coisas iam encaminhar. Sim, você acredita na questão da lei da atração? Acredito. Técnicas de visualização, Com de você, certeza. você se ver naquele lugar que você quer estar. Sim. Eu acredito muito também. Muito, muito. Funciona demais, né? Demais, demais. Eu já visualizava isso. Porque o Ícaro... Não sei se você conhece o Ícaro de Carvalho. Mas Não se você não conheço. conhece, depois dá uma pesquisada sobre ele. Pra mim, ele é um dos maiores players, assim, do mercado digital. Ele tem um curso muito bom de marketing digital, que inclusive eu fiz depois. Muito bom mesmo. E ele fala isso. Ele fala que antes dele ser, ele falava que ele ia ser.
ele fala que ele... Antes dele chegar lá, ele fala que ele vai chegar. Sim. Porque ele acredita nisso. O poder E por mais da que mentalização, né? Exatamente. E antes dele ser milionário, quando ele morava em uma kitnet, ele falava que ele ia ser milionário. E todo mundo falava, tá louco, tá surtando, ô, coitado, tá variando. E ele falava, eu vou ser, porque eu estou trabalhando para isso. E ele até tem uma frase que ele sempre repete muito nos stories, me dê 10 anos. Eu vou ser milionário. Não tô dizendo que vai ser hoje, que vai ser amanhã, que vai ser daqui a um ano. Mas me dê 10 anos. Saber onde quer chegar é mais importante do que a velocidade, aquilo que a gente tava falando, Exatamente. Né? E muito mais importante. Porque se você sabe, tudo que você fizer vai ser em torno desse objetivo. Sim. Você não vai cair em distrações, entende? Perfeito. Eu amo esse assunto, por isso que a gente tá aqui envolvidaço. Eu tenho um hipnoterapeuta, que é o meu mentor atual, que ele fala, faça até dar certo. É a frase dele de todos os dias que ele posta. Faça até dar certo. E vai muito a calhar com isso, né? Você já mentalizou, já visualizou, e aí é realmente fechar os ouvidos para as vozes negativas e acreditar até dar certo. E fazer até dar certo, né? Isso, não ficar esperando cair do céu. Exato. Né? E como que foi que apareceu seu primeiro cliente? Me conta. Então, aí eu decidi sair lá do cartório, né? Aí fui pro Instagram, comecei a produzir conteúdo, aí não tinha muito o que produzir, então eu documentava mesmo minha rotina, meus cursos de capacitação, os cursos que eu estava fazendo, as palestras, eu fiz muito... Olha, antes do meu primeiro cliente, eu acho que eu fiz, em um ano, eu acho que eu fiz mais de 80 cursos online. Eu fiz muito curso. E eu tenho tudo no meu Instagram, porque eu comecei... Outro dia eu tava até mostrando pra eles, né? Porque hoje eu tenho muita gente que fala comigo, que me acompanha já há muito tempo. E eles falam pra mim, eles falam, Sara, nossa, como é que faz pra chegar onde você tá? Como é que eu conquisto o cliente? Eles me pedem muitas dicas, sabe? Não durma. Não durma. E eu falo, gente, olha, hoje vocês estão me vendo aqui com cliente, com agenda cheia, com muitos compromissos, mas eu também já fui aquela pessoa que não tinha nada pra fazer no dia, mas eu não ficava esperando, ociosa. Entendeu? Eu não ficava, tipo, não tenho nada pra fazer, vou assistir Netflix. Eu nem gosto de Netflix, nem assisto séries. Eu nunca fui assim, sabe? De ficar esperando. Não, então se eu tenho um tempo livre aqui, eu vou me capacitar. Porque eu quero que o meu cliente chegue e eu esteja preparada pra ele. Eu não vou esperar o cliente chegar pra depois eu me preparar. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. De onde vem esse feeling seu? Você tem alguém na sua família que era assim? Não. Não? Brotou, né? Foi a sorteada. Ela foi a sorteada na vez. Eu fui a sorteada. Não, eu acho que... Eu não sei, acho que é uma coisa muito de personalidade, sabe? Mas... Eu acho que é... Eu sempre... Eu sempre fui muito diferente. Por exemplo, no Instagram, pode até ver lá as pessoas que eu sigo. Eu não sigo nenhuma blogueira. Eu não sigo, sabe? Eu sigo pessoas que vão me dar algum conteúdo que vai agregar no conhecimento, entendeu? Então já era seu, isso já. E isso sempre foi. Eu sempre busquei filmes. Eu sempre busquei assistir filmes que fossem baseados em fatos reais, que tivessem uma história que fosse agregar pra mim, que fosse de psicanálise, de desenvolvimento pessoal, alguma coisa assim. Eu sempre fui assim, entendeu? Tipo, eu não sei de onde foi que veio isso. Quer dizer, acho que eu nasci com isso. Se eu chamar ela, gente, pra jogar vôlei, ela não vai. Só se na bola tiver um livro escrito, entendeu? Não é? Que ela fala assim, peraí, eu tô perdendo tempo, eu fico em casa. Sim. Aliás, não tem perder tempo pra você, né? Exatamente. Então, e aí a sua alta performance vem disso, né? Desse foco mesmo, né? Foco. Tava com tempo livre, vamos focar no que é importante. Exatamente, no que é importante. Eu sempre, como eu falei pra você, assim, eu sempre tive objetivos muito claros. Eu sei onde é que eu quero chegar. Então, tudo que eu fizer vai ser em prol desse objetivo. Eu sempre fui muito focada nisso. Eu não aceito distrações. E isso é até muito importante, porque às vezes você quer alguma coisa, você quer um objetivo, e aí vão aparecendo outras coisas que parecem muito mais atrativas naquele momento. Distrações, né? Mas são distrações. Pra te distrair do teu objetivo final, que vai demorar mais, mas que é isso que vai agregar na sua vida. Que é como quando eu saí do cartório. Aí, sim, o meu primeiro cliente. Aí eu saí de lá. Se deixar, a gente vai embora. Eu ainda tenho um monte de perguntas pra fazer. Aí eu falei, não, eu vou sair do cartório, já aprendi tudo. Não que eu sei tudo, porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Mas eu já tinha uma boa bagagem. Sim. Lá eu sabia que eu não ia crescer mais, eu podia muito mais fora. E aí fui pro Instagram, comecei a documentar minha rotina. E aí, nisso, eu sempre falo isso até.
Gente, quem se capacita, quando você começa a se capacitar, quando você começa a aprender coisas novas, a sua mente vai abrindo. Você vai vendo novas possibilidades, você vai... Onde você achava que não tinha nada, você vai... Não, aqui tem uma oportunidade. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase minha até. Faça das possibilidades oportunidades. Então, eu não tenho uma oportunidade aqui pronta, mas eu tenho uma possibilidade. Então, eu vou fazer dessa possibilidade uma oportunidade. E eu sempre fiz isso em tudo. Então, eu não tinha nenhum cliente, mas eu podia fazer curso. Eu fui fazendo os cursos. E isso foi abrindo a minha mente para muitas coisas. Eu fui aprendendo muitas técnicas de estratégia, de prospecção, de como me posicionar. E aí, nisso, eu fiz um curso para advocacia autônoma, que era específico de advocacia autônoma. Aí comecei a pesquisar várias coisas no Google, de como conquistar o primeiro cliente. Assim, a minha vida, da hora que eu acordava até o final, era isso. Sim, eu dormia em função disso. E aí eu comecei a fazer diligências na advocacia no início. O que são diligências? Eu vou explicar. A gente, antigamente tinha até mais, porque agora com o mundo digital nem é tão necessário. Mas antes, por exemplo, para você ir no fórum... Antes do PJE, que é o processo eletrônico, que foi em 2014, o processo era físico. Então, você tinha que ir até o fórum para protocolar a ação, você tinha que ir lá para ver a movimentação, você tinha que ir pessoalmente lá. Tá. E aí, em 2014, com o processo eletrônico, não é mais necessário, tudo é virtual. Mas... Ainda tem meio a meio, assim? Não tem essa pegada, né? Isso, tem muitos processos físicos ainda. Muito. Eu lembro. Então, os grandes escritórios daqui de São Paulo, do Rio, Minas, Rio Grande do Sul, eles precisam de advogados para ir no fórum fazer essas coisas. Ir lá, ver a movimentação do processo, tirar cópia do processo que eles não têm o processo integral, fazer uma audiência, despachar com o juiz, é você pedir andamento no processo, alguma informação. Então, eles contratam pessoas, advogados, para fazer essas diligências pontuais. Ah, tá. E aí, eu me cadastrei nesses sites, em vários, e fazia muito isso. Era contratada, né, de forma pontual pelos escritórios para ir lá no fórum fazer. E o network rolando, né? Exatamente. E aí tem muito advogado que no início não quer fazer isso. Porque fala, eu não sou office boy de escritório. Eu não vou. Eu que vou despachar em fórum para ganhar, sei lá, R$100, 180, porque é isso que os escritórios pagam. Sim. Mas... O pessoal tem preconceito. Exato. E falta de visão, vamos combinar? Que você foi visionária? Exatamente. Porque, assim, ninguém começa grande. Você tem que se propor. Você tem que estar lá se propondo a tudo. E aquela máxima de que quem não é visto não é lembrado. Exatamente. É exatamente isso, né? E aí, com isso, eu tinha pelo menos conteúdo pra fazer no meu Instagram. Eu falava, aí eu comecei a postar que eu tava no fórum, que eu tava olhando o processo, tirava foto dos processos. Entende? Então, eu tinha já o que mostrar. E aí, com isso, os clientes... Já era uma blogger. Exatamente. Com isso, foi chegando os primeiros clientes. Sério? E foi do Instagram. Olha. A minha primeira cliente, que está comigo até hoje, é uma cliente de Brasília. E ela me achou no Instagram. Uau. E ela precisava de que serviço? Ela precisava regularizar o imóvel da família dela. Tá. Eles iam fazer o inventário e o imóvel estava sem registro. O imóvel não tinha documento nenhum. E aí, eles queriam regularizar primeiro para depois iniciar o inventário. E aí, ela me achou no Instagram. A gente marcou uma videoconferência. E ela fechou comigo. E ela tá comigo até hoje. Eu já fiz vários outros serviços para ela, porque eles têm vários imóveis. E já fiz outras coisas também, sem ser do direito imobiliário, porque ela confia muito em mim. E a gente nunca se viu pessoalmente. Verdade. Nunca. Não a gente só acredito. se fala nem pelo Instagram a gente se fala mais. Fruto do digital mesmo, Do né? digital. A gente se fala pelo WhatsApp, por videoconferência, ela me liga. Mas eu nunca olhei ela pessoalmente. Muito nunca. legal. E por que você acha que ela teve essa confiança desde o começo? É justamente pelo posicionamento nas redes sociais. Sim. E pelo que você entregava isso, constantemente. Exatamente. Porque o que acontece? O Instagram é muito visual. Sim. Né? E se você souber exatamente como se posicionar de forma estratégica, você vai conseguir ser visto por aquele cliente que você quer que veja você. E ele vai ter credibilidade no seu serviço. Sim. E eu sou uma prova total disso. Porque hoje 80% dos meus clientes, eles vêm do digital, vêm do Instagram. 80%? 80% vem do Instagram. Altíssimo. E fora, sem ser cliente final,
muitas oportunidades vêm do Instagram. A pergunta que você me fez, como eu vim palestrar aqui em São Paulo. Exato. Foi pelo Através do Instagram. Foi através do Instagram. Incrível, né? Como a gente tem uma ferramenta que pode ser uma ferramenta de distração, como você disse, Exatamente. ou pode ser uma ferramenta estratégica. Estratégica, né? Exatamente. E muitos advogados me fazem essa pergunta, mas tu consegue realmente cliente pelo Instagram? Uhum. Eu falei, gente, primeiro, que se você faz essa pergunta, você já tá errado. Porque você já tá pensando lá no resultado, no benefício. Sim. Entende? Você não quer trabalhar primeiro pra ver se vai dar resultado. Você já quer o resultado. Então, isso já tá meio errado. Então, você precisa, pelo menos, virar uma chave aí na cabeça antes de começar. Todo mundo quer ver o dinheiro na conta caindo. Exato, mas não quer ver o processo. Não quero ver o processo. Sara, a minha chavinha com relação a isso virou também há pouco tempo. Porque quando a gente não entende como que funciona o digital, a gente acha que é o dinheiro pelo dinheiro, mas não é. Quanto mais conteúdo você entrega, mais você cria uma audiência que te vê como referência, não é isso? Exatamente. E é aí onde você começa a ter o retorno financeiro. Uhum. Mas o retorno financeiro nunca foi o teu ideal primário, não é isso? Não. O meu ideal era que as pessoas me vissem primeiro, que eu era como se fosse uma vitrine para mim. Sim. O Instagram seria uma vitrine ali. Antigamente você... Muito gênia. É porque, antigamente você precisava, para você ser conhecido, não só na advocacia, mas qualquer negócio, você é empreendedor, você sabe... você precisava entregar cartão, você precisava estar em outdoors, você precisava panfletar, precisava aparecer em rádio, TV. Uhum. O que era muito caro, porque antigamente publicidade era muito caro. Uhum. Hoje em dia, não. Você tem uma ferramenta nas suas mãos. Nas suas mãos. E quem não está no digital, se o seu negócio não está no digital, ele não está em lugar nenhum. Deixa uma dica pra galera sobre o digital. Você pode falar nessa câmera aqui, ó? Pra galera que, assim, O que você deixaria de dica para alguém que está com tempo ocioso, como era o seu, que quer ter sucesso no digital? Uma dica aí que você acha que é chave. Primeiro, niche as pessoas que você segue no Instagram. Não siga todo mundo e não siga qualquer pessoa. Porque se você for parar para pensar o tanto de tempo que você gasta no Instagram só rolando feed... Nossa, é muito tempo perdido que você poderia estar produzindo alguma coisa. Então, primeiro de tudo siga as pessoas certas. Pessoas que vão realmente agregar algum conteúdo na sua vida. Não necessariamente precisa ser só de trabalho. Pode ser de alta performance, de desenvolvimento pessoal, de psicologia, de autoconhecimento. Que agregue independente da área. Que agregue algo na sua vida. Você acha que ele deve desseguir? Se a galera tá seguindo muita gente aleatória, clica lá e para de seguir? E para de seguir. Joia. Gente que não vai agregar. Olha aí, gente. Para de seguir. Dica top. De seguir. E segundo, se você quer realmente ser conhecido ou se você quer vender mais, porque empreendedor pode ser de qualquer área que seja. E eu vou deixar essa dica aqui para qualquer área que for que você seja. Se você tem a vontade de vender mais, de ter escalabilidade, de ter resultados mais rápidos, comece documentando essa rotina no digital, comece se posicionando, que com certeza os resultados eles virão. Não vai ser rápido. Não é rápido, não estou dizendo que é rápido. Mas eles virão em algum momento, mas chega. Porque se você trabalha, se você tem foco, se você tem objetivo, não tem como o resultado não vir. Não tem como você não ser uma pessoa de sucesso. Porque você está em busca disso. Dica de ouro de quem já tem sucesso. Sara, talvez seja indelicado te perguntar isso, mas eu preciso perguntar quantos anos você tem? 26. 26 anos, gente. Desculpa. Eu fui proibido pelo diretor aqui do podcast de falar sobre isso. Ele falou, não se fala sobre idade, não é legal e tal. Mas, gente, não tem como, cara. Ela é uma loiraça linda que se cuida jovem. E já tem todo esse sucesso. Você se imagina daqui 40 anos fazendo o quê? Você tem essa perspectiva do longo prazo? Tenho. Você se vê nessa área? Tenho. É uma paixão? É uma paixão. Mas assim, eu não tenho só essa área em mente. Empreendedor tem que ter... Aí eu aprendi que a gente tem que ter um guarda-chuva caindo várias rendas de vários lugares. Exatamente. Então nada de se estagnar também com uma coisa só. Não. Então, com 40 anos, eu quero... Na verdade, eu vou estar, porque eu não quero, eu vou estar. Mas empreendendo em múltiplos negócios, porque eu não quero ter só a advocacia como fonte de renda. Perfeito. Vai ser sempre a minha principal, porque é aquilo que eu me formei. Sim.
é o que eu sei fazer e é o que eu amo fazer. E é a do momento, É a né? do momento. Pode não ser amanhã e tá tudo bem. E eu tenho certeza que Isso. você vai fazer com excelência. Assim como você atendia no balcão do cartório. Exatamente. Então, eu pretendo estar, né, com múltiplos negócios, empreendendo, vivendo muito bem, já com uma família, porque não penso em família Olha agora, aí. mas daqui a uns anos quero ter uma Pretende ter família, filhos? Pretendo ter filhos. Quantos? Dois. Dois. Olha aí, ó. Já vai gerando expectativa, né? Mas isso vai bem distante, agora não. Claro, mas vamos falar de planos, né? De sonhos de pessoais sonhos, e tal. sim. Entrando nesse assunto de sonhos pessoais, me fala, assim, uma coisa que você pôde realizar, que era um sonho seu. Seja uma viagem ou comprar alguma coisa, um artigo de luxo. O que foi um primeiro sonho que você falou assim, eu consegui isso. Cheguei lá porque eu consegui realizar esse sonho. Esse sonho. Deixa eu ver. Assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha mãe não queria, até os meus pais não queriam, porque eles achavam que ia atrapalhar os meus estudos, né? Então, eles queriam que eu só estudasse. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe ela não tinha muitas condições de dar tudo que eu queria, que eu precisava, sabe? Ela me dava o básico, assim, não faltava, sabe? mas não também faltava. Não era pra esbanjar, exatamente. Né? É uma realidade era exatamente de muita gente. pra estudar. Sim. E aí eu queria ter um celular novo, eu queria ir ao salão, eu sempre quis pintar meu cabelo de loiro, e aí eu nunca pude, porque minha mãe me falava, não, loiro gasta muito, você só vai pintar quando você tiver seu dinheiro, você puder investir nisso e tal. Ela tinha razão, gasta muito. Hoje eu sei. Gasta demais. E aí, mas aí eu comecei, a primeira vez que eu fui trabalhar, eu fui escondida, eu tinha 15 anos, eu fui escondida da minha mãe. Aí eu falei com uma amiga, eu tinha uma amiga que fazia, tipo, esses jobs, assim, de panfletagem, de ir em loja, de ir em shopping, aquelas coisas de criança, sabe, que às vezes tem, aqueles parquinhos, aquelas ações de shopping, Natal. Sim. E aí ela trabalhava numa agência, aí eu falei, eu quero fazer isso também, como é que eu faço? Ela falou, você tem que se candidatar, manda suas fotos, aí se você for aprovada, você vai. Aí eu mandei pra ela, e aí eu fui aprovada pra panfletar em uma loja, em um bairro lá de São Luís, da minha cidade, né? E aí era muito cedo. Com 15 anos? Com 15 anos. É uma pessoa que não é normal, né? Porque uma criança, ela foge, assim, pra ela ir beber, pra ela ir pra uma balada, pra ela sair. Mas ela fugiu pra trabalhar, gente. Pra trabalhar. Aí eu fui escondida da minha mãe. Falei pra minha mãe que eu ia encontrar com uma amiga, né? Que eu ia sair. E aí eu fui. Comecei a fazer, né? E aí, como foi lá? Nisso que eu comecei a fazer, aí eu fiz a primeira, eu fiz a segunda, e depois eu comecei a falar pra ela. Eu falei, olha, mãe, eu tô trabalhando. Ó, tá vendo como não tá me atrapalhando? Já é a terceira vez que eu vou. São horários esporádicos, não é fixo, não é nada fixo. É só mesmo como se fosse bico, sabe? Que eu iria, aí ganhava um valor e pronto. Você precisou mostrar pra ela que aquilo não te atrapalharia. Isso, que não ia me atrapalhar. Aí ela aceitou, não tinha mais o que fazer, né? Eu ia de qualquer jeito. Não tem como, aí como não aceitar. Aí fui. Aí comecei a ir. Nisso eu comecei a juntar dinheiro pra comprar um celular. Porque o celular que eu tinha, ele era muito simples pra época. Sim. E aí eu queria um outro celular que tirasse foto, pegasse WhatsApp, Instagram e tal. Então... Ô, diretor, você me avisa, tá? Quando tiver... Eu tô sem cronômetro aqui, eu tô cheio de perguntas pra fazer pra Sara, vocês vão me sinalizando aí, tá? Quando for pra gente dar uma segurada aqui, né? Porque o papo vai longe aqui. Sim, mas E aí, foi aí a minha primeira realização pessoal, assim mesmo, com o meu trabalho, foi quando eu pude comprar o meu primeiro celular. Que foi quando eu tava, em 2017, eu tava no 5º período. E aí, eu já tinha esse dinheiro guardado dos jobs anteriores. E aí, eu comecei a estagiar no cartório. Aí, recebi um dinheiro melhor, um pouco melhor. E aí, já tinha esse guardado. Aí, juntei e comprei. Você se considera consumista hoje? Um pouco. Um pouco. Olha aí. A gente indo já pro pessoal. Porque aqui, tanto no pessoal quanto no profissional. Agora, uma curiosidade que me surgiu. Esse celular que você comprou, ele era de alguma fruta? Ou na época não foi da fruta? Porque não foi da fruta. Vamos combinar que o da fruta é um sonho pra muita gente distante, né? Mas ainda não é. Polêmica. Não, ainda não era, ainda não... Na verdade já tinha, eu acho que na época era o 4.
Era o 4, mas não foi. Na época, Sim. quando eu comprei, foi o Moto G Plus. Aham. Era um dos melhores da Motorola. Sim, sim. Mas... Tem ótimos celulares, é que eu falo assim porque a galera é Sim, louca, não, né? é. Inclusive, Apple me patrocine, Sim. tá? Hoje eu tenho, né? Mas na época lá não era, não. Não rolou. Não. Então, sua primeira conquista foi o celular, Foi assim, que esse. foi muito significativo Foi pra muito você. significativo. É. Aí depois, com a advocacia, nossa, eu já fiz... Nossa, não tenho Já nem... viajou? Você gosta de viajar? Viajei demais. É muito gostoso, né? Você costuma Muito. fazer network quando você viaja? Todo tempo. Todo tempo, né? Todo tempo. Já assim, fez negócios através de pessoas que você conheceu em viagens? Já rolou negócio? Já. Olha aí, Com gente, certeza. Tá vendo? Eu sempre, assim, até é uma dica, outra dica que eu dou também, principalmente se você é advogado, eu acho que em todas as profissões, mas a advocacia é network, a advocacia não é profissão de lobo solitário, eu sempre falo muito isso. Você precisa estar no meio, as pessoas precisam estar te vendo e precisam saber principalmente qual é a sua área de atuação, o que você faz. Sim. Porque advogado generalista tem uns montes. Uhum. E se você não é referência em uma coisa, você não é referência em nada. Se você é referência... Se você faz tudo, você não faz nada. Sim. Então, assim, não é que ela não possa ter vários negócios, mas se ela tem um negócio, seja especialista naquilo. naquilo Para que você seja referência. e se você tem um segundo, seja bom naquilo que você faz. E aí é o segredo, um dos seus segredos aí, com né? certeza. Uhum. E em todo lugar que você vá, seja no salão de beleza, seja no Uber, você, sempre que tiver a oportunidade, falar do seu negócio, falar do que você faz, do que você é boa. Porque é uma Sem oportunidade... preconceito, né, Sara? Porque às vezes você não vê nenhum potencial de venda, às vezes numa pessoa que você tá vendo ali, de repente com uma roupa não adequada, ou num local que nem é apropriado, às vezes num restaurante, né, que você vai. E pode sim sair, né, um negócio de uma roda de conversa. Com certeza. Eu já prospectei no salão de beleza e no Uber. Aí, ó. Por isso que eu dei esses dois exemplos. Legal. Porque... E foram momentos que eu nem tava esperando, que aí foi justamente quando... Porque às vezes a gente se desliga, né? Às vezes a gente acaba perdendo time, assim, pra algumas coisas e se desliga. E eu tava no salão de beleza, consegui prospectar, a gente tinha uma conversa normal, eu falando da advocacia, falei que era advogada, ela perguntou qual era a minha área, ela falou, eu tenho um problema, minha irmã precisa regularizar o imóvel, ela tá se separando agora, e comprou o imóvel no nome do marido, construiu no terreno da sogra, não sei o que, tem muito isso. Sim. E aí, a gente fechou depois, e no Uber eu tava no telefone, falando... Aí eu acho que eu tava falando sobre audiência, alguma coisa, e aí o Uber falou, você é advogada? Eu falei, sou. Ele, eu preciso de uma advogada nisso, me deu seu cartão. E depois a gente fechou, meu cliente até hoje, e ele já me trouxe outros clientes. Muito legal, né? E aí, não é só fazer um network, é você se preparar, ter todo aquele know-how, todo aquele backstage de toda a sua vida, né? Você tá colhendo, na verdade, agora. Porque aí foi lá no cartório e atendia no balcão, coisa que ninguém queria fazer e tal, e te trouxe tanto conhecimento, tanta propriedade naquilo que você faz, que não tem como uma pessoa visitar o seu Instagram, que talvez seja aí uma das suas maiores vitrines hoje, né? E não fechar com você. Porque vê como você fala com propriedade. E ainda mais sendo presidente de... Uma comissão. Não é? De algumas comissões aí voltadas para a área, o que também te traz muita credibilidade. Muita. Com certeza. Me dá, assim, um know-how muito bom, porque se você é presidente de alguma coisa, porque, no mínimo, você sabe um pouquinho daquele assunto, né? Humilde. Você sabe um pouquinho. Então, isso com certeza me dá uma credibilidade muito grande. Mas é muito isso que você falou, assim, é uma construção. Sim. Não é algo que veio do nada. Sim. Eu falo assim, eu sou muito nova ainda, eu tenho 2 anos só de advocacia, eu sou jovem advogada, eu tenho muito pra conquistar, não tô nem no Vai início. ganhar o mundo. No início vai ganhar o mundo do que... continuar nesse ritmo. Oh, que bom. Amém, Senhor, receba essa bênção. Receba aí. E, assim, eu tô muito longe de onde eu quero chegar, mas se eu for parar realmente pra pensar... O meu início mesmo foi lá em 2017, quando eu iniciei no cartório. E comecei a trabalhar lá e levei realmente com muita responsabilidade e seriedade. Sim. Então, 2017, a gente tá em 2022, tem aí 5 anos. 5 anos já, entendeu? Então, foi uma construção. Sim. E quando eu tava lá, eu não tinha medo do trabalho, não. Sim. Eu atendia no balcão, eu passei por todos os setores do cartório. Todos. No cartório que eu trabalhava, tinha, acho que uns 6 a 7 setores. Desde o atendimento até lá o registro. Eu não cheguei logo fazendo registro.
Eu cheguei atendendo, depois fui pro setor de busca que ninguém queria, ir pro setor de busca, porque é pra fazer... É busca mesmo, procurar. Tipo, você vai lá e quer saber, quero ver se esse imóvel aqui tem um registro. Uhum. Aí vai pro setor de busca. E a função da pessoa é procurar aquele imóvel. Vai no arquivo, e o arquivo... O cartório que eu trabalhava tinha muito arquivo físico ainda, porque era o primeiro cartório de São Luís, então, assim, mais da metade do acervo era físico. Sim. Tinha poucas coisas digital. Porque digital, hoje em dia, você só vai lá, bota o nome e aparece. E já aparece. É vida, muito, né? muito simples. Mas engraçado, Antes, não. né, Sara? O digital veio para facilitar, mas por que ainda tem tantos atrasos em processos? Judicial, que você fala, né? Olha, porque o processo judicial no Brasil é um problema. É moroso, muito demora. Moroso, né? Primeiro por conta do volume. Porque não, eu ia colocar eu ia entrar com uma ação com uma pessoa. Aí esses dias eu desisti, me deu preguiça. Vai demorar 10 anos pra resolver o negócio. Demora é um absurdo, muito. né? Demora demais. E isso é um dos motivos também que lá na faculdade eu não queria advogar. Porque eu não queria de jeito nenhum depender do judiciário. Falei, jamais que eu quero passar 10 anos pra resolver um problema do meu cliente. Imagina. Não quero ter que ficar tendo que ir na vara, ficar despachando com o juiz e dependendo disso. E o cliente cobrando, porque o cliente cobra, porque o cliente não entende. O cliente acha que a culpa é do advogado, que não tá sendo diligente. Exato. Sendo que é do judiciário. Eu vou começar a olhar agora o meu advogado com outros olhos. Olha, viu? Porque ele deve sofrer, o bichinho. E justamente por isso que eu não queria advogar no judicial, entendeu? E hoje em dia o meu foco é o extrajudicial, que é perante os cartórios. Legal. Entendeu? Tá. Não é no judiciário. Eu tenho algumas ações judiciais, mas eu acho que é menos de 20% das ações do escritório é judicial. Tem alguns processos bem pontuais, mas assim... E todos os seus processos são com relação a imóveis? A imóveis. Esse é o seu... Esse é o meu, é a sua meu nicho, é a minha especialidade, é o que você entende e muito bem, por sinal. É o que eu sei Queria fazer. te fazer uma pergunta agora, uma consultoria de graça. Gratuita. A minha família tem um imóvel que é herança de família. Sim. E é uma bagunça, sabe? Tipo assim, o meu pai foi registrado no nome de um avô que não é o dono do terreno, tal. É uma loucura. Como que resolve essa questão quando é herança? As pessoas já morreu, assim, às vezes até a terceira, quarta geração e nunca ninguém regularizou. Uma vez nós entramos em contato com o advogado falou assim, nem vale a pena, vai sair muito caro. É verdade ou vale a pena você ir atrás para regularizar? Como que é esse processo? A regularização, ela sempre vale a pena. Sempre porque vale a pena? É sempre muito pior e muito mais oneroso e causa muito mais prejuízo se o seu imóvel está irregular. Porque em algum momento você vai precisar regularizar esse imóvel. A não ser que você abandone ele. Que você deixe ele lá pra nada. Entendo. E esse não é o objetivo, principalmente com imóvel, né? Que imóvel é muito valioso. Então vale a pena ir atrás. Vale. E existe regularizar. sempre... às vezes os meus clientes até chegam pra mim e falam, Sara, doutora, mas será que isso aqui tem jeito? Acho que não tem jeito, não. Sempre tem um jeito. Esse é o caso. Opa, a gente vai conversar depois aqui, ó. Já conseguiu mais um cliente aqui, ó. Tá vendo? Sempre tem um jeito. Sim. Agora a gente só precisa identificar qual que é a melhor maneira de regularizar. Porque não é só uma forma e não é uma receita de bolo. Sim. Não é tipo, todos os imóveis vão ser regularizados por uso capião. Não sei se você deve já ter ouvido esse falar, termo, né? Sim, Da uso capião. Uso capião, ela é assim, a forma mais comum de regularizar imóveis no Brasil, porque é um estudo mais antigo. E imóveis que não tem registro, não tem documento nenhum, uso capião. Mas nem sempre é uso capião. Às vezes pode ser uma regularização fundiária urbana, às vezes pode ser um inventário, às vezes pode ser uma adjudicação compulsória. Não sei, vai depender ali das características que aquele imóvel tem, da situação fática dele, entendeu? Situação fática dele, gente. Eu acho que por isso que não tem tanta gente nessa área, né? Porque é muito complexo. É muito complexo, né? muito detalhe. E a galera é preguiçosa. O pessoal costuma ir para aquilo que dá menos trabalho, não é verdade? E as pessoas... É tipo aquele efeito manada, sabe? Sim. As pessoas, elas costumam ir... aquilo que tá todo mundo fazendo. Aquilo. Tipo assim... Um exemplo, mercado financeiro. Todo mundo é investidor. Tá dando dinheiro, todo mundo vai ser investidor. Aí, deixa eu ver outro exemplo também bem comum. Área trabalhista. Na faculdade,
todo mundo fala muito da área trabalhista, criminal. Sim. São áreas comuns, que Exato. tipo, todo mundo vê que muita gente tá ali, deu certo, ganhou dinheiro, aí todo mundo vai. Ah, eu vou também, que vai dar certo pra mim, deu certo pra ele, vai dar certo pra mim. Sim. Não procuram se conhecer e Aham. abrir os olhos pra outras áreas que também estão em ascensão. Uhum. E aí é por isso que vem aquela velha história do mercado saturado, que eu não acredito em mercado saturado, inclusive, diga-se de passagem. Eu não acredito Você acredita nisso. mais que tem pessoas medíocres do que mercado saturado. Porque pra quem é acima da média, sempre tem mercado. Sim, não é sempre isso? tem mercado, Sempre sempre. tem mercado. Se você é bom no que você faz, as pessoas vão te procurar e elas vão te Vão querer contratar ir porque atrás de você é você. Olha, gente, dica de ouro. E dica de ouro. É. E, Rodrigo, assim, eu te falo com muita propriedade isso porque é o que eu vivo. Aham. Hoje em dia, os meus clientes, eles não questionam o valor. Isso é ótimo, né? Exatamente, eles não questionam. Eles vêm até mim porque eles querem que eu resolva o problema deles. Porque sabe que você vai fazer o possível e o impossível pra resolver. Exatamente. Sim. Então, eles não questionam. E isso é porque eu sou especial? É porque eu sou demais? É porque eu sou humilde? É porque você é loira? Não, é porque eu sou loira? Porque eu sou nova? Não. Não. É porque eu me posiciono da maneira certa, Sim. primeiro de tudo. Eu me capacitei pra isso. Sim. E eu tenho estratégia. Entendeu? Agora, não é você chegar do nada e achar que você não mostra valor nenhum pro seu cliente, você não tem diferencial nenhum, você não tem estratégia, você não prospecta os clientes certos, e aí você achar que vai ter resultado. Eu queria até fazer um comentário que você falou sobre essas palavras, ó. Ter estratégia, entregar valor, planejar. Pra mim isso era tão chato há um tempo atrás, que são termos que parece assim que você vai colocando um peso nas costas do empresário ou do autônomo, que seja que é o teu caso. Mas não é tão complexo, é natural isso acontecer, não é? É natural, por quê? Pensa você quando você vai contratar um serviço. Uhum. Qual é assim, se você, por exemplo, isso aconteceu até comigo recentemente. Uhum. Eu fui numa loja, não é nem, vou dar esse exemplo. Eu fui em uma loja comprar um perfume. Uhum. Fui no shopping com a minha irmã, ela tava comigo. E aí, a gente entrou na primeira loja, eu queria muito comprar o perfume, só que eu não tava precisando, mas eu queria comprar. Uhum. Aí eu fui na primeira loja e pedi pra experimentar vários, eu já sabia qual que eu queria, mas quis ver outros cheiros, né, outras fragrâncias, aí a vendedora, ela fazia assim, ela pegava o negócio aí. Muito animada, né? Super animada. Muito vendedora. Muito vendedor, assim, nossa, com muita vontade de vender. Aí, eu que queria, mas não estava precisando e nem Pronto. com aquela necessidade, não levei. Eu falei, não. Desinteresse total. Não quero. Eu falei, não vou comprar, não. Aí saí da loja, aí fui em outra. Uhum. Aí na outra, a mesma coisa. A vendedora, aí eu pedia, ela falava, qual é que você quer? Aí eu apontava, ela pegava e me dava um negócio. Eu apontava, ela pegava e me dava um negócio. Sabe, sem vontade nenhuma, sem estratégia. sem ânimo, sem estratégia, sem nada. Uhum. Aí eu falei, não vou comprar. Aí saí. Aí fui na terceira loja. Nessa terceira loja, eu já tava certa. Eu falei pra mim, meu nome é Érica. Eu falei, Érica, eu acho que não é pra me comprar esse perfume, né? Não precisa, pra quê? Aí ela disse, não, vamos aqui pra ver se você não acha. Aí eu peguei e fui. Aí a gente entrou na terceira loja. Uhum. Chegando lá, o vendedor, aí ele falou assim, qual é o perfume que você quer? Eu falei, eu quero esse aqui. Aí ele, nossa, esse perfume é muito bom. Esse perfume, ele é um dos melhores perfumes que tem no Brasil. Aí começou a falar, a fragrância dele é 4 não sei o quê, ele tem não sei quantas notas. Ó, tem esse aqui, que ele, inclusive, é mais caro, mas esse aqui é muito melhor. Eu podia até te oferecer esse aqui pra você levar esse aqui que é mais caro, mas esse que você escolheu realmente é um perfume muito bom, não sei o quê. Não tem imitação, no Brasil não tem imitação dele, porque Não é um tem perfume no Brasil. importado. Sabe? Então, tipo assim, a forma como ele falou me encantou. Quer dizer, ele não vendeu um produto, ele te vendeu uma experiência. Experiência, exatamente. Aí eu falei, quanto é que tá? Aí ele me falou o valor. O valor foi o mais caro de todas as outras 2 lojas, com o mesmo perfume. E eu levei. Não importa, né? Porque você queria comprar a experiência. Exatamente. E o que ele te vendeu como experiência? Você lembra o que ele te falou? Ele falou das notas, né? Das que o perfume notas. tinha não sei quantas notas de fragrância, que era um perfume que não tinha... O perfume até o Jean Paul. Que não tem... os outros, tanto da Carolina Herrera, que são outros que são muito bons, mas que eles têm imitação e que o Jean Paul, ele tem uma fragrância específica, que ele é muito bom, é um dos melhores perfumes, que já ganhou prêmio, que não sei o quê.
Cara, ele falou Uau. tanto... Ele Até falou... eu tô querendo comprar esse perfume aqui. E ele é maravilhoso, é o perfume Aí. que eu uso. Eu amo ele é maravilhoso. E aí ele foi me falando realmente... Sim. Assim, Os diferenciais do e ele produto. tinha propriedade Pra do que ele falar. tava falando, entendeu? Ele falou assim, inclusive eu já usei esse perfume, Sim. ele fixa bem, ele demora a sair. Ele me falou, assim, todas as características do perfume. Você usou uma palavra que faz muito sentido. Eu tava estudando a respeito esses dias do tripé das vendas. E o encantamento Encantamento. é o número 1. É o Então, a fase do encantamento é muito importante. Você que é vendedor, pega essa dica. A fase do encantamento é muito importante. Do encantamento, você já leva pra venda facilmente. Exatamente. Então, agora, já os 2 primeiros vendedores estavam mais querendo ir embora do que estar ali. Então, não estavam presentes, né? Exatamente. Sensacional. Eu queria te perguntar agora sobre essas comissões que você trabalha. Comissões? Posso Isso. chamar assim? Comissões, são comissões. Como que surgiu o convite para você participar? E assim, o que isso te abriu de portas dentro da sua área? Certo. E aí, é bom que a gente vai conversando, uma coisa vai ligando a outra, vai né? puxando a Vai outra. puxando e Sim. vai interligando aquilo que a gente falou no início. No início eu até falei sobre... que eu sempre faço das possibilidades e oportunidades. Então, quando... Vou salvar já no meu Instagram essa frase. Quando eu saí do cartório para advogar, e aí o Instagram foi a minha principal estratégia, e aí eu falei, não, eu também vou procurar uma comissão na OAB de Direito Notarial e Registral, que é o direito que fala dos cartórios. O nome técnico é esse, de Direito Notarial e Registral. Vou procurar a comissão específica para eu entrar e a comissão de imobiliário. E aí me inscrevi na comissão de imobiliário. Procurei a de Direito Notarial e Registral, não tinha. Aí eu falei, nossa, não tem a comissão... Como assim, no Maranhão? Não tem a comissão de Direito Notarial. Aí fui procurando as outras seccionais. Seccionais é como se fossem... Sub-regiões? Isso, da OAB. Tipo, tem um Conselho Federal, que é como se fosse o país, assim, fazendo analogia. Como se fosse o país. E aí os estados são as seccionais. Tá. E aí, a seccional do Maranhão não tinha a comissão de direito notarial. E eu fui pesquisar em outras. Aí, São Paulo tem, inclusive, uma comissão muito atuante, a daqui de São Paulo. Santa Catarina, todas as outras comissões tinham. Piauí tinha, que é do lado. Tinha. E aí, não tinha na OAB. Aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia me acomodar, né? Falar, não tem, tá, tudo Vai bem. embora, tchau. Eu vou só participar da de imobiliário. Mas não, o que eu fiz? Eu falei, não, vai então... me falar que você criou a comissão, pelo amor de Deus. Eu criei a comissão. Você criou a comissão? Meu Deus do céu, gente. Não tá... Não dá. De verdade. Vou embora. Já deu. Eu achei que eu tinha competência. Chega por mas hoje. Já deu. E como que foi isso? Aí, você levou essa ideia pra quem? Pro presidente. Presidente da Aí, OAB. Olha a audácia da pessoa, né? Audaciosa. Aí eu não tinha acesso a ele, né? Que eu não conhecia ele. Hoje ele é meu amigo. Mas na época eu não... Amigo dela, presidente da OAB. Inclusive amo o Thiago Dias, mora no meu coração. Ele não é mais presidente, ele é ex-presidente. Aí na época ele era o presidente. Ele é como se fosse a Dilma. Isso, como se fosse a Dilma. Aí, Entendi. na época, eu não tinha acesso a ele, né? Eu não conhecia. Jovem advogada, eu tava chegando ainda, tinha 3 meses de OAB. Meu Deus. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele no Instagram. Aí mandei uma mensagem pra ele no Instagram. Eu falei, ele não vai me responder. Mas ele me respondeu. Aí ele leu a mensagem e pediu pra eu marcar com a secretária dele. Ele falou, marca, vai lá na OAB, marca lá uma reunião, que eu vou te receber pra ler o seu projeto. Leva um projeto. Aí eu falei, tá bom. Fiz o projeto de criação da comissão. Aí fiz um estudo de todas as comissões nas outras seccionais, a atuação delas, a importância que tinha para a advocacia, o quanto o direito notarial estava crescendo em ascensão, quanto isso ia ajudar a advocacia do Maranhão, os jovens advogados principalmente, a Você elaborou conhecerem... quase um TCC. Sim, ali, como né? se fosse um estudo mesmo, Um uma estudo, pesquisa, sim, sabe? Um estudo comparado para ele entender a importância da comissão e o objetivo. E aí levei e apresentei para ele. Ele adorou o projeto, gostou muito e me convidou para ser presidente. Aí ele falou... Você tem quantos... Aí ele até falou pra mim, você tem quantos anos de advocacia? Aí eu falei... Não, ele falou, você tem quanto tempo de advocacia? Eu falei, 3. Ele, 3 anos? Eu disse, não, 3 meses. Aí ele virou assim, 3 meses? Eu falei, 3 meses. Nossa. Aí ele, nossa, você vai ser a nossa presidente mais nova. Você aceita? Eu disse, claro, Que com incrível. certeza. Missão dada, missão cumprida.
Muito E legal. aí- E qual é o seu papel enquanto presidente da comissão? Então, gerir a comissão, né? Tá. E aí, desde o início, eu estabeleci que a comissão teria 3 pilares. Tá. O primeiro era aproximar a advocacia das serventias extrajudiciais, que são os cartórios, porque durante a faculdade a gente não vê nada de cartório, a gente não tem essa disciplina. Então, esse era o principal objetivo, é aproximar a advocacia das serventias extrajudiciais, para que os Incrível. advogados entendam o procedimento dentro do cartório, saibam como fazer um requerimento, saibam como fazer uma impugnação, como é que funciona todo o trâmite. Então quer dizer, colocar isso dentro das universidades para ser ensinado? Sim. É isso? Não, a gente tem. Esse é um dos projetos, mas o primeiro mesmo é já para os advogados. Então, como é que eu faço? A gente tem vários cursos e palestras Show. dentro da OAB voltados para os advogados que querem atuar no extrajudicial perante os cartórios. Meu Deus. Então, a gente tem minicurso, tem palestra, tem workshops, que em parceria com vários cartórios lá de São Luís e várias associações também dos titulares, para que os advogados eles tenham acesso a esse conhecimento. E aí, por meio disso, a gente consegue tanto aproximar eles dos cartórios, como também debater, aprofundar o direito notarial e registral, aperfeiçoar, Incrível, muito legal. para que eles tenham acesso mesmo a esse conhecimento. Então, resumindo, não tem como não fechar com você, né? Ah. É o que eu digo, um cliente chega até ela, não tem como não fechar, gente. Eu vou entregar a compra da minha casa na mão de quem? Se eu conheço a Sara. E se eu conheço todos os demais, né, que não tem talvez esse currículo aí, eu vou fechar com a Sara, não tem jeito. Ela convenceu o presidente da OAB. Quem sou eu na fila do pão, entendeu? Quem sou eu na fila do pão? Mas muito legal, incrível. Eu queria te perguntar agora, vamos para um viés um pouco mais pessoal, queria perguntar se você sentiu algum tipo de preconceito por ser mulher nesse universo aí, né? Eu não tenho tanta propriedade para falar a respeito, eu não sei como que é. Se tem mais advogados homens ou mais mulheres, como que você foi recebida assim nesse universo? Então, no direito imobiliário, especificamente na regularização de imóveis, é predominantemente masculina. Masculino. Aham. Porque é mais homens, né, que lidam com direito imobiliário. E principalmente na regularização, porque é algo multidisciplinar. Tá. O advogado, ele é só um dos atuantes, mas você precisa ter contato com o engenheiro, com o topógrafo, com o assistente social, para poder fazer o projeto todo acontecer, o negócio rodar, sabe? E segundo que você não fica dentro do escritório, né? O imobiliário não dá pra você ficar dentro do escritório, Sim, você sim. não fica ali no ar-condicionado, sabe? Aham. Então você tem que ir pra campo, tem que fazer vistoria, Tá. tem que visitar os terrenos, tem que visitar as áreas. Então, isso era muito mais para os advogados Sim, e não sim. para as advogadas, Aham. entende? E até um tempo atrás, né, a advocacia, ela era também muito masculinizada. Predominantemente masculina, né? Era predominantemente masculina. Então, lógico que existe aí um preconceito e uma certa dificuldade para as advogadas mulheres que querem ascender na área, né? Mas isso não é limitação. Claro. Então, é uma coisa assim que eu até sempre falo, que a gente precisa lutar pelos espaços de poder, mas a gente também precisa ocupar esses espaços. Olha. Então, Perfeito. não Ou há- seja, não é só chegar lá. e pedir, reivindicar, sabe? Perfeito. Mas você tem que ocupar e você tem que mostrar que você tem capacidade para isso. Uhum. Porque na comissão mesmo, eu sou presidente. Mas, por exemplo, quando o Dr. Thiago ele me chamou para ser presidente, eu poderia muito bem recusar, eu poderia muito bem ficar com medo, falar, Exato. não, nossa, eu sou Poderia se mulher, sou sentir jovem. acuada. Exatamente, como é que eu vou ser presidente de uma comissão, não tenho experiência? Poderia, assim, colocar infinitas limitações para Exato, isso. exatamente. Mas- Mas sua mente não te trouxe nada disso. Tem uma Nada. etiquetinha aqui onde a gente grava o podcast, em algumas salas, que tá escrito assim, vai lá e faz. Foi o que você fez, né? Exatamente. A oportunidade vem e você vai lá e faz. E faço, exatamente. E eu acho que é isso que as mulheres elas precisam fazer, sabe? Sim. Não se limitarem, não se acharem menos capazes. pesadas. Exatamente. Vai ser difícil, vai, lógico. sim. É muito mais difícil pra mulher, é muito mais difícil pra mulher que é mãe, principalmente. Pra mulher que tem que cuidar da casa. É muito mais difícil. Sim. Mas ninguém falou que ia ser fácil. Pois é. Mas dá pra fazer, né? Dá pra fazer. É isso que a gente Exatamente, tá dá pra provando fazer. aqui. Dá pra fazer. Dá pra Uma fazer. mulher, uma menina, eu posso dizer assim,
uma menina chegou até o presidente da OAB e apresentou um projeto, e hoje você é presidente de uma comissão que tem sim uma relevância, precisa ser dito isso, né? Isso precisa ser enaltecido, parabéns pela coragem. Obrigada. E que bom que você Muito está fazendo a feliz. diferença lá dentro Obrigada. dessa comissão e imagino que de outras também, né? Então, assim, muito importante a gente ressaltar essa importância do papel da mulher. A mulher, ela tem um olhar diferenciado, né, para tudo na vida, eu acredito. A mulher tem um pouco mais de sensibilidade, então isso precisa ser levado para várias esferas. Assim como o homem tem a sua importância, mas a visão da mulher é igualmente importante. Sim, não é sim. isso? E eu acredito que assim, a luta feminina hoje não é por privilégio, não é por estar à frente do homem. Não, Sim. eu acho que a gente tem que caminhar lado a lado. É Homens só e por mulheres. igualdade, né? É só por igualdade. Só por ter as mesmas oportunidades e estarem em pé de igualdade, Sim. sabe? Você acha que a E gente como eu ainda tá longe dessa igualdade de chegar? Acho que tá um pouquinho, mas já avançamos muito. Sim, Já concordo. avançamos muito. Por exemplo, lá no Maranhão. Na verdade, no Brasil, a gente tem. Acho que você até falou no início. Você não sabia, né, se tinha mais advogados homens ou mulheres. Isso, é. É mais mulheres. Atualmente, no Brasil, é mais advogadas. Uau, legal. Então, nós já somos maioria na advocacia. Lá no Maranhão, a gestão da OAB é uma gestão que tem muita mulher em espaço de poder. Nossa vice-presidente é uma mulher, eu sou presidente de comissão, a nossa presidente da Jovem Advocacia é uma mulher. Então, tem muitas mulheres. A presidente da Comissão de Prerrogativas, que é uma das comissões mais importantes, também é uma mulher, porque a Comissão de Prerrogativas é que garante todas as prerrogativas que o advogado tem para o exercício da profissão. Olha aí. Todos, Então, ela luta todos os pelos direitos do advogado. Isso, exatamente Uma mulher ali no encabeça. exercício. Uma mulher. Então, a gente já alcançou muitos espaços e a gente precisa ocupar esses espaços. Porque não é só certeza. reivindicar. Na política também, por exemplo, eu vejo muita reivindicação Sim. de mulheres na política. Sim. Mas, ao Mas mesmo daí tempo... chega lá e não ocupa. E não ocupam. Muitos partidos têm dificuldades em alcançar o quórum mínimo que eles precisam, porque não tem mulher que tenha interesse no Que tenha cargo, interesse no entendeu? cargo. Que queira Aham. ocupar. Então a gente não precisa só reivindicar, a gente também precisa ocupar esses espaços de poder. E saber que a gente pode. Perfeito. E aí é um assunto mais embaixo, né? Aí entra questões de autopreservação, de autoconhecimento, né? De autoconfiança. Exatamente. E tantas outras questões que qualquer ser humano precisa trabalhar, mas especialmente a mulher, quando a gente fala ainda em ocupar espaços de liderança, espaços de poder, ainda tem realmente muito que ser falado, sim, né? Muita gente fala, ai, que papo chato, falar de direito LGBT, falar de direito LGBT, falar de direito de negro, de gordofobia e tal, mas tudo precisa ser discutido Precisa. num tom de muito respeito, não é isso? Porque a intenção é que, assim, a gente tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo no planeta Terra e todo mundo tentando encontrar o seu caminho da melhor maneira possível. Exatamente. Eu acho que o diálogo é muito importante, sim. E aí, falando sobre diálogo, você também é palestrante, Sim. não é isso? Sou. E como as suas palestras também, quem vai te assistir? Quem é o teu público principal? Advogados, principalmente. Até todas as minhas palestras até hoje foram para advogados. Eu já palestrei na UAB porque a gente sempre faz um momento, no dia que eles vão receber a carteira, os advogados vão receber o número da inscrição da OAB, vão fazer o compromisso, fazer o juramento. Tá. Antes de ter a solenidade, a gente faz um momento que a gente chama de Bem-vindos à Ordem, que é onde a gente apresenta a casa para eles, a gente apresenta o serviço que a OAB tem para oferecer. Porque como eu falei para você no início, na faculdade a gente não tem acesso nenhum à ordem. Atualmente, aqui nessa atual gestão, a gente tem um projeto que é da OAB nas faculdades, inclusive é da Comissão da Jovem Advocacia, que é de levar realmente a OAB para as faculdades para que os estudantes de direito já conheçam a ordem, conheçam como é que eles podem contar com a OAB quando eles forem advogados. Porque, inclusive, é algo que a gente sempre fala no Bem-vindos, que só usufrui dos serviços da OAB quem conhece. Porque você só usufrui de algo se você conhece. Que você conhece, Se naturalmente. você não conhece, você não sabe como usufruir, você não sabe como utilizar. Então, nesse momento, a gente mostra todo o serviço da casa, fala um pouco das comissões. Porque eu, como leigo do assunto, e talvez muitos estudantes também não saibam, justamente porque quando se fala em OAB, se fala só em prova, né?
É, só a prova, Não é isso? isso. E porque é só pagar anuidade. Exatamente. Mas a OAB é muito mais do que uma Muito prova. mais, muito mais. A OAB é uma instituição é uma das instituições de maior credibilidade do Brasil. E a OAB ela tem um papel não só para a advocacia, mas ela também tem um papel social. As comissões, que são as comissões temáticas, que é uma das comissões que eu sou presidente, né? Que é de notarial, mas também existem comissões para a sociedade. Tem comissão de vulnerabilidade, tem comissão da mulher e da advogada. Não é só para advogada, a comissão é da mulher e da advogada. Verdade. Então, tem muitos atendimentos para mulher que está em vulnerabilidade, que sofre violência. Olha que interessante. Então, o papel da OAB ele não é só para advocacia, também é um papel social que desenvolve. Por exemplo, a mulher que está sofrendo algum tipo de violência doméstica e tal, tem uma galera lá que cuida dessa mulher também. Sim, tem uma comissão específica. E como que faz pra galera se inteirar sobre esses assuntos? É direto pelo site da OAB? Isso, no site da OAB. Tem todas as informações lá no Instagram também. Tá. Tem muitas informações. Mas no site da seccional tem tudo. Aqui da de São Paulo tem também. Aqui também tem uma comissão da mulher e da advogada. Lá no Maranhão também. E sempre no Instagram estão sempre divulgando os eventos, as ações. Tem muita ação social. No ano passado a gente teve no Maranhão uma ação social muito bacana, que foi um dia, assim, de vacina para a sociedade, de orientação jurídica, de várias áreas, várias coisas, assim, bem bacana mesmo. Teve até um momento lá que teve o cartório também, estava lá para tirar dúvidas, incrível. A comissão de notarial contribuiu. Então, a OAB tem muitas ações que não só é só para advocacia, mas então, sim... a OAB não é um órgão somente para te aprovar para você ser advogado. Não, é muito além disso, né? Muito além disso. Então, eu tenho um amigo que fala que informação é poder, sim. Né? E realmente né? Porque você chegou onde chegou e ainda vai chegar a lugares mais altos com muita informação, não é isso? Sim. Então, às vezes, como você falou, tá disponível no Instagram da OAB, tem o site da OAB. No site. Então, realmente, só não faz a diferença quem não quer e quem não vai atrás, não é isso? Exatamente. E aí, você perguntou sobre a palestra, né? Isso, sobre a palestra. Responder essa pergunta. Vamos lá. E aí, eu foi lá na OAB, né? No Bem-vindos à Ordem, a gente comecei a palestrar. E aí, logo depois, fui convidada para fazer lives. A minha primeira live eu fiz quando eu tava com um pouco mais de um mês de posicionamento no Instagram. Eu tinha começado a produzir quando eu tava bem no início. Muito ousada essa menina. E aí, uma empresa de regularização júnior da Universidade Estadual do Maranhão me chamou para falar sobre regularização de imóveis. Aí, depois dessa live, um registrador do Rio Grande do Sul, o professor Salomão, que hoje tem um dos maiores cursos de regularização de imóveis, é dele atualmente. Ele me chamou também para fazer uma live, fui aluna dele, e aí ele me chamou para fazer essa live, e aí depois dele, aí que minha visibilidade realmente aumentou muito, e aí fui convidada para fazer outras lives, e depois vieram os eventos presenciais, porque a gente estava ainda na pandemia, que foi ali 2020, rolou 2021, muita coisa só digital, né? Muita coisa online, isso, aí fui convidada para fazer palestras em algumas faculdades online também, e aí depois comecei a ser chamada pro presencial. E aí foi quando veio o convite da Comissão Nacional de Regularização Fundiária para palestrar aqui em São Paulo no ano passado. Uau. Eu estava com 1 ano de advocacia. Sorry. E aí esse ano novamente eles me convidaram, foi por isso até que eu vim esse ano novamente a São Paulo. Incrível. E eu fiz 2 anos de advocacia no dia da minha palestra no Congresso. Sério? Foi dia 7 de outubro. Um presente, né? Um presente. Com certeza. Gente, olha, que delícia conversar com a Sara, que delícia conhecer sobre esses assuntos todos. Realmente, assim, é um assunto que envolve, que todo mundo precisa em algum momento da vida, né? Procurar uma advogada especializada, você que vai comprar seu imóvel, você que tem inclusive uma construtora, você dá consultoria para construtoras também, não é isso? Sim. Que precisa de alguém que entenda do assunto, indicada pelo presidente da OAB. Desculpe, mas ela é indicada. Gente, o nosso podcast vai ficando por aqui. Pode tudo, porque essa mulher é incrível e ela pode tudo que ela quer realmente na vida dela. Eu queria te agradecer muito pela sua presença e queria convidar você a ir agora nos informar suas redes sociais, que a galera com certeza vai querer te procurar. Eu espero que muitas oportunidades apareçam a partir desse podcast, porque realmente você é incrível, você é diferenciada e você merece muito estar em lugares de destaque, porque você precisa ser ouvido. Eu falo que esse podcast nasceu para dar voz às pessoas que fazem diferença na vida de outras pessoas. E é isso que você tem feito até aqui. Então, fala pra galera como é que elas te encontram. Eu só queria, antes de falar as minhas redes sociais, eu queria muito agradecer
convite, Rodrigo, de verdade. Foi uma conversa muito bacana. Eu gostei muito mesmo de conversar com você. A gente passaria aqui a noite toda. Verdade, o meu podcast número 1 com Sara. E foi, assim, maravilhoso. E já te dando um feedback, por ser o seu número 1, nossa, de verdade, você está de parabéns. E Muito obrigado. Eu ouço muitos podcasts e uma das características que eu mais admiro no host é quando ele realmente escuta a pessoa que está sendo entrevistada, o convidado. Lógico que tem que seguir um roteiro, mas... eu fiz um script aqui, eu não li nada. A conversa fluiu tanto, foi tão gostosa. Exatamente. E eu acho que isso é bacana, claro, sabe? Porque isso significa que você está ouvindo de fato a pessoa. Você não está só fazendo uma entrevista, fazendo perguntas e querendo ouvir respostas, sabe? Perfeito. Você realmente está ali deixando a conversa fluir. A gente está aqui para isso é o mais legal, sim. Perfeito, que bom. Fico muito feliz com o seu feedback. Imagina. E muito obrigada mesmo pelo convite. Tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso, porque você é uma pessoa incrível, maravilhosa, de muita luz, uma pessoa muito leve. Obrigado. Faz a gente gostar de estar perto, de conversar. Isso é características raras das pessoas. Mas parabéns. Você vai dormir lá em casa hoje, tá? Eu vou comprar pizza pra você. Muito obrigado. Mas, de verdade, você merece, sim, muito sucesso. Tenho certeza que esse podcast aqui é só o início de muitas coisas que você tem pra alcançar, viu? Amém. E agradeço todo mundo que assistiu até o final. E principalmente que a mensagem de hoje, né, que vocês saibam que vocês podem tudo. Você pode tudo, você pode chegar onde você quiser, basta ter muito trabalho, consistência e objetivo e foco. E não cair em distrações. Você vai alcançar tudo que você deseja. As minhas redes sociais, vocês me encontram no LinkedIn Sara Moraes e no Instagram, @SaraSSMoraes. Sara com H no final, Moraes com I. Olha aí, hein? Se você não pegou, volta e ouve de novo. Você precisa seguir essa crânio aqui. Gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus. E olha, lembre-se, vocês podem tudo.